Olá galera, olá moçada, uma boa noite, friozinho, bom para dormir, né? Tomar uma sopa quente e dormir. Vamos continuar aqui. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 19, que fala acerca do divórcio. Versículo 1 fala: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram eles: Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-se seus discípulos: Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Não tem muito o que falar a respeito disso daqui, porque a palavra já é bem clara, né? Ela é clara, cristalina, acerca do divórcio. Hoje em dia tem um problema muito grande, que é acerca da violência doméstica. Então não é justo que uma pessoa fica presa ao casamento, ou fica presa com medo do pecado, e recebendo violência, questão até de ser morto ou morta, numa situação dessa. Mas cada um julgue, a si mesmo, e acerca, porque não tem como alguém julgar a vida, porque cada um sabe da sua vida dentro da sua casa, o que acontece, Mas aqui o que não pode é a pessoa, tipo, a pessoa ficou velha, começou a criar umas ruguinhas, uma barriguinha. Aí o que acontece? Meu marido tá meio barrigudo, tá meio feião, já vê lá um galã de novela, corpinho sarado, falei, pá, já troca um pelo outro. Isso aqui que eu acho que não pode, que tá contra a lei de Deus, Que Jesus mais lá na frente, lá o apóstolo Paulo, ele fala para o homem ser fiel à esposa da sua mocidade, a mulher da sua mocidade. E a mulher é a mesma coisa. Por quê? Porque com o tempo a gente vai envelhecendo, vai cair nos pedaços, E aí você tem que honrar, Mas, prosseguindo aqui, Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai-os pequeninos, e não o estorvei de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impondo as mãos, partiu dali. As crianças, como o sentimento de crianças, sem mágoa, sem guardar rancor, porque aqui, mais para trás, ele fala para a gente amar ao próximo, Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo. E nada mais próximo da gente como a família, Porque amar o mendigo que tá lá no fim do mundo, que eu passo lá 2 molinhas para ele, é fácil. Amanhã eu não vou estar olhando para a cara dele. Agora o parente você convive ali todo dia, Então é esse que você tem que amar. Tem uma pessoa uma vez falou para mim o seguinte, que
Era mais fácil a gente fazer o churrasco em casa, era mais fácil convidar o companheiro do trabalho do que convidar o parente, o irmão, né? Principalmente o irmão, para participar do churrasco. Por quê? Porque tá junto, tem as brigas, as contendas, então tem espinho. E com o colega de trabalho não, o colega de trabalho está lá, trabalhou com ele e tal, dali cada um vai para sua casa, então não tem muita convivência. Então o duro é o quê? É amar o próximo da família. E aí que a gente tem que batalhar, lutar e tentar, né? Tentar e conseguir, que é a vontade de Deus, né? A respeito disso daí. O próximo, né? E as crianças já é mais fácil, porque a criança já tem briga cedo, dali a pouco já tá brincando e tal. E depois de adulto não, às vezes por coisas muito poucas a pessoa vira a cara, né? Entre familiares mesmo, vira a cara, fica anos e anos sem conversar. Às vezes até vem a falecer sem ter contato, por quê? Porque coisa boba, coisa sem relevância. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui eu vejo um detalhe nessa palavra, o seguinte. Alguns falam o seguinte, que esse jovem não teria salvação, porque ele era rico, não quis seguir o que Jesus falou para ele ser salvo. Mas aqui a palavra não fala da salvação. Jesus falou: se queres ser perfeito. E na verdade o único perfeito que tinha ali era só Jesus, né? Não tinha outro, nem os discípulos não eram perfeitos, só Jesus era perfeito. Então Jesus praticamente ele já estava salvo, porque ele praticava aquilo que Jesus falou. Agora, Jesus falou: se queres ser perfeito, necessariamente a salvação dele já está garantida, porque ele guardava os mandamentos. Jesus falou: se queres ser perfeito. Ele entristeceu por quê? Porque ele não tinha como, ele não ia ser perfeito, não tinha como. Só existe um perfeito. Se ele fosse perfeito, ele era arrebatado vivo, que nem Elias, que nem, né? Mas disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu digo que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver todos aqueles que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Palavra boa. Aqui não tem muito o que comentar a respeito disso daqui, né? A palavra é clara, fala a respeito da riqueza, do amor ao dinheiro, né? Que esse é um grande problema. E quem não tem amor ao dinheiro?
Muitos falam, o rico, não é porque eu sou rico não vou me salvar. Depende de onde está o coração, né? Qual é aquele que divide? Que nem está lá na passagem do mancebo rico. O mancebo seguia todos os mandamentos, mas na hora de dividir o dinheiro, não. O coração estava no dinheiro, né? E quem que divide dinheiro hoje em dia, né? É difícil. Mas é desse jeito. Tem uma parte aqui que fala a respeito do trigo e do joio. Acho que eu já li, ficou para trás. Que eu tenho meditado ultimamente, agora nos últimos dias, a respeito do joio e do trigo, que já está havendo a separação do joio e do trigo. Porque lá em Apocalipse fala dos escândalos. Lá também, quando Jesus fala dos últimos dias, né, que haverá aumento dos escândalos. E ai daqueles pelo que o escândalo virá. Porque está tendo uma separação, trigo e joio. O que você é? Joio ou trigo? Você causa escândalo? O que é o escândalo para nós, né? É escandalizar a palavra de Deus? Também. É o escândalo moral? Também, né? Porque o que acontece ultimamente? Hoje em dia está acontecendo coisas que antigamente, se alguém pensasse, falaria, mas não pode ser. E está acontecendo. É na mídia, é na rua, né? Ninguém respeita ninguém mais. A pessoa fala o que quer, acha que os outros é obrigado a ouvir as porcarias que são feitas hoje em dia, que eu não vou citar que porcarias que são, para não ser processado também, né? Mas infelizmente a linguagem hoje em dia, as danças, né? São tudo coisas carnais contra a lei de Deus. Se a gente vê o que aconteceu no passado, no tempo de Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca, o povo na época estava que nem nos dias de hoje. E se a gente vê lá em Apocalipse, fala que na vinda de Jesus, na destruição da raça humana, todo o povo, a Bíblia fala que o povo vai estar que nem nos dias de Noé. E a gente está entrando que nem nos dias de Noé, né? Então está se separando o joio e o trigo. E lá fala que o que é santo, santifique-se ainda. E o que é sujo, que suje mais ainda. Hoje em dia está acontecendo isso daí. Então os que é santo, não se mistura com o joio. A pessoa não tem como você falar, não, eu vou participar de tal coisas para levar pessoas para Jesus. Não, tá errado. Não é por aí, não é esse o caminho, porque você vai acabar se sujando. Não tem como você entrar no chiqueiro, pegar um porco sem se sujar. Então não tem jeito. E é a época da separação, então já está acontecendo. A pessoa que está suja, ela está se sujando e não adianta, ela não quer ouvir, não quer aprender, não quer sair dali, entendeu? É complicado. Mas é isso aí. Obrigado por mais esse dia, né? Que Deus abençoe a todos.